paz abençoados. O Emília Valença, mais uma vez com vocês. Hoje, o nosso estudo é a respeito de como ser cheio do Espírito Santo. No estudo passado, nós aprendemos o que é ser cheio do Espírito Santo. Hoje, nós vamos aprender como ser cheio do Espírito Santo. O MGA Valença, um ministério sério, para pessoas sérias que querem levar a sério a palavra de Deus. É um ministério que prega a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. O MGA é Ministério, Graça e Apostolado. Vem estar conosco. Vamos aprender juntos a palavra de Deus? Pegue sua Bíblia, pegue um papel e uma caneta. Anote aí. O tema é como ser cheio do Espírito Santo. Vamos aprender. Vamos ver o que está escrito na Bíblia. Nós sabemos que somos templo do Espírito Santo, que Ele habita em nós. E Ele se manifesta em nós e através de nós. Precisamos conhecer o Espírito Santo que habita em nós. Ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Ele intercede por nós. É Ele que nos escolhe. É Ele que nos chama. É Ele que nos capacita com dons espirituais e ministeriais. É Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, quando não sabemos orar como convém. Ele é nosso melhor amigo, abençoado. O Espírito Santo de Deus habita em você. Que Ele venha se manifestar em você e através de você com dons espirituais e ministeriais. Deus te escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível em sua presença. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Nós somos espíritos. Ele habita em você, seu espírito, como o Espírito Santo de Deus, torna-se um só. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. Levar a palavra de Deus às pessoas. Falar do que Jesus fez na cruz do Calvário. Que tudo foi consumado. E Ele habita em nós até o fim dos nossos dias. Ele diz, olha, estarei convosco todos os dias até o fim. O Espírito Santo habita em você, abençoados. O Espírito daquele que tem todo o poder nas suas mãos. Que tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele habita em você. Ele manifesta em você. E através de você, procure conhecer a palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia, e seja cheio do Espírito Santo. Nós vimos o que é ser cheio do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Houve a manifestação do Espírito Santo através dele. E houve grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Deus, o Espírito Santo de Deus manifestou através de Estevão, na vida de Estevão, sinais no meio do povo. Como ser cheio do Espírito Santo? Para que haja manifestação do Espírito Santo em minha vida e através da minha vida. Vamos aprender? Como ser cheio do Espírito Santo. O nosso estudo de hoje. Abra suas Bíblias ou anote num caderno, num papel. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19, vamos ver o que está escrito?
Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. No versículo 18, apóstolo Paulo dizendo para os Efésios e para nós, igreja: não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito. Deixe-se encher pelo Espírito, seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. No versículo 19, ele explica como ser cheio do Espírito. Ele disse no versículo 18, não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, seja cheio do Espírito de Deus. No versículo 19 de Efésios capítulo 5, ele explica como ser cheio do Espírito Santo. Está escrito no versículo 19, falando entre si com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Para eu ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que falar. Eu tenho que cantar salmos. Salmos, salmodiar, é criar louvor, criar hinos, adorando ao Senhor. Hinos é cantar louvor já existente, que leva a adoração ao Senhor. E cânticos espirituais é o cantar em línguas, línguas estranhas. Quando há manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, nós falamos em línguas estranhas. E uma forma de nos encher do Espírito Santo é falando em salmos, é louvando, é cantando em línguas. É dessa forma que eu me encho do Espírito Santo. É dessa forma que é a manifestação do Espírito Santo em minha vida e através da minha vida com dons espirituais. Em Atos, capítulo 2, versículo 3 e 4, vamos ver o que está escrito? Atos, capítulo 2, versículo 3 e 4, está escrito no versículo 3 de Atos, capítulo 2. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. No versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Então, abençoados, como estamos cheios do Espírito Santo, nós falamos em outras línguas, línguas espirituais. O Espírito Santo nos capacita que falemos línguas. Vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos criar hinos em adoração ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar em línguas, cânticos espirituais, é louvar em línguas. Aqui no versículo 4 de Atos 2 está escrito, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 31, está escrito em Atos, capítulo 4, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo
e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aqui está escrito que eles estavam orando. E quando estavam orando, foram cheios do Espírito Santo. O lugar em que estavam reunidos estremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Anunciavam a Jesus Cristo. Anunciavam a palavra de Deus com ousadia, com coragem. Abençoados. Seja cheio do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, é louvando, criando salmos, salmodiando, cantando hinos e cânticos espirituais, que é louvando em línguas. Vamos ler em Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 6. Atos 19, do versículo 1 ao 6. O que está escrito no versículo 1? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. No versículo 2, e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. No versículo 3, então, que batismo vocês receberam? O apóstolo Paulo perguntando àqueles discípulos, perguntou se eles haviam recebido o Espírito Santo. Eles disseram, não, nem ouvimos falar nele. Apóstolo Paulo perguntou, lá no versículo 3 está escrito, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, respondeu os discípulos, nós fomos batizados no batismo de João. Apóstolo Paulo tinha perguntado a eles se eles foram batizados no Espírito Santo. Se eles receberam o Espírito Santo, ou seja, a manifestação do Espírito Santo na vida deles. Eles disseram, não, nem ouvimos falar dele. No versículo 4 de Atos, capítulo 19, disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. João dizia para o povo que cresce naquele que viria depois dele. Isto é Jesus. O João Batista, ele dizia para o povo que viria um depois dele que ia batizar com o Espírito Santo. No versículo 5, ouvindo isso, os discípulos ouvindo Paulo falar a respeito do Espírito Santo, e eles não tinham ouvido ainda falar do Espírito Santo, e ele explicando, perguntou em que batismo eles haviam sido batizados, eles disseram no batismo de João. Mas o apóstolo Paulo disse, o João disse que vocês seriam batizados com o Espírito Santo. Eles estavam falando quando Jesus viesse, ele ia batizar vocês no batismo do Espírito Santo. Ouvindo isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Eles receberam o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo na vida deles. No versículo 6, quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, veio sobre eles a manifestação do Espírito Santo. E eles
que não conheciam o Espírito Santo, só conheciam o batismo de João Batista, quando o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre eles, eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Quando há manifestação, abençoados, do Espírito Santo nas nossas vidas, nós começamos a falar em línguas. A manifestação do Espírito Santo e a evidência é falar em línguas. Depois nós vamos ver a respeito dos dons espirituais, que variedade de línguas é um dom. Interpretação de línguas é um dom. Mas a manifestação do Espírito Santo na sua vida é falando em línguas. Ele se manifesta na sua vida falando em línguas. Você falando em línguas. É Ele que concede você falar em línguas. Quando a manifestação dele, a evidência é essa. O Espírito Santo, ele habita em você. Ele já habita em você porque você é templo dele. Você já sabe que você é templo, ele habita em você. Mas só que ele ainda não foi manifesto na sua vida. Para ver a manifestação do Espírito Santo na sua vida, você precisa falar em línguas. Para ser cheio dele. A evidência do Espírito Santo, a manifestação dele na sua vida, você falando em línguas. E para ser cheio dele, é você salmodiando, é você cantando louvores, é você cantando cânticos espirituais. São 3 formas que você se enche do Espírito Santo. Criando louvores ou salmodiando, cantando hinos espirituais, cantando em línguas, cantando louvores já existentes. Estamos abençoados. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Apóstolo Paulo nos ensinou como ser cheios do Espírito Santo. Falando. Para ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos falar. Criar salmos, que são louvores. Eu criar louvores. Hinos. Eu louvar um hino já existente. Cânticos espirituais. Eu cantar em línguas. Tenha uma experiência com o Espírito Santo, abençoado. Ele habita já em você. Converse com ele. Queira ser cheio dele. Queira ser cheio dele, abençoados. Ele é nosso melhor amigo. Ele está contigo até o fim. Quando você não sabe orar como convém, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele é teu ajudador, teu consolador. Jesus disse, olha, o Consolador vai vir para ficar com vocês. O ajudador. Ele é meu amigo. Queira que ele seja teu amigo. Seja cheio do Espírito Santo. Que haja a manifestação dele na tua vida, abençoados. Porque sendo assim, haverá manifestação através da tua vida e você é útil para o nosso próximo. Que ele faz maravilha na vida dos outros através da sua vida. Vamos crescer juntos. Porque juntos somos mais fortes. Deus é Espírito. Ele disse, olha,
Eu busco os verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Para eu adorar em espírito abençoado, eu tenho que estar cheia do Espírito Santo, porque o meu espírito com o Espírito Santo torna-se um. Medite na palavra de Deus. O Espírito Santo já habita em você. Deixa que ele se manifeste em você. Ele concede que você fale em língua, sim. Tenha um ótimo dia. Uma ótima semana. E eu declaro dom de sabedoria e conhecimento. Eu declaro você cheia do Espírito Santo. Fala em língua, sim. O Espírito Santo concede que você fale. Esse é mais um estudo. Como ser cheio do Espírito Santo. Até a próxima, se Deus quiser. Juntos somos mais fortes. Graça e paz. O próximo estudo é Guiados pelo Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo? Este é o estudo de hoje. Como ser cheio do Espírito Santo. Até a próxima. Operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas,
restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus.